Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Ótima, uma pergunta complexa, né? Eu sou filho de um psicanalista e uma psicóloga, e eu acho que até hoje eu estou tentando responder essa pergunta de quem é o Fernando, né? Mas eu sou um criativo, né? Nasci criativo, acho que foi algo que eu fui, claro, lapidando e me desenvolvendo enquanto criativo, e sou um empreendedor criativo também, né? Hoje eu sou sócio fundador do Rebu, que é um estúdio de branding com operações Brasil e nos Estados Unidos, né? São Paulo, Nova York, mais especificamente. Trabalho com branding há 14 anos, né? E trabalho com criação. O que eu gosto de fazer é criar, ter uma ideia e colocar essa ideia no mundo. Então, eu sou um empreendedor que ajuda outros empreendedores a colocar suas ideias no mundo. Então, hoje o Rebu está com um time aí de 14 pessoas que tem essa mesma vontade de inventar o que ainda não existe. Gostei dessa frase, hein? Inventar o que ainda não existe. É o que eu acho que o empreendedor nato, né, ele tem como uma espécie de faísca eterna, né? A gente tem essa coisa de, pô, eu vou criar algo porque isso não tem. Então você começa, eu trabalhava em agências, em consultorias de branding e tal, trabalhei por muitos anos na Interbrand, que acabou, pô, sendo uma baita de uma faculdade, uma escola para mim, 5 anos trabalhando na Interbrand. Mas eu sentia que, puxa, será que não tem um outro jeito de se criar marcas? E aí foi aí que o Rebu nasceu, né? E começamos a criar de um outro jeito, né? E tá indo super bem, né? Já estamos aí com 8 anos de trajetória e tem sido super legal. Eu e meu sócio Pedro Matos, que é uma mente brilhante e criativa também, grande cara. Bom, você tocou num ponto interessante, hein? Uma mente. Então vamos falar da sua mente, porque o negócio, o nosso trabalho, né, a nossa expressão profissional está muito ligado com as nossas capacidades, com a forma como a gente pensa, como nós desejamos encarar o mundo, né? Então, só para a gente entender um pouquinho da sua mente empreendedora, até para que outros empreendedores que nos ouvem, ou líderes aí pelo mundo, que estão ouvindo a gente, possam ter alguns insights. A gente conversou um pouquinho antes e você me disse que você mora em Nova York, certo? O Isso, Rebu ele moro, atua em São moro, Paulo. moro no Brooklyn, Nova York. Que delícia. Tem uma cafeteria lá que eu adoro. Eu tive recentemente ali. Às vezes eu vou até o Brooklyn só para ir nessa cafeteria. E é Qual que fantástico. é? É a Sei Ah, Coffee. eu conheço. Você Claro, conhece? claro, claro. Conheço, lógico. Muito legal. Eu sou maluco por essa cafeteria, então eu vou com frequência. Você está num local onde isso estimula referências diferentes, você está lá numa cidade onde realmente é um centro de uma grande potência que estimula a nossa mente, então eu tenho certeza que você está com referências interessantes. Mas eu quero entender um pouquinho mais como que você chegou aí nesse seu, como você se definiu, né? Eu sou um criativo. Então, o que torna a sua mente criativa, Fernando? Cara, eu acho que um dos sinais de que você tem uma mente criativa é quando você não consegue desligar dessa função criar, ou desse ímpeto, desse instinto criativo, né? Então, eu brinco que se você é um dentista, você está lá fazendo uma obturação, você pode depois desligar e nem pensar em obturação durante o resto do seu fim de semana. Mas quem tem uma mente criativa e que eu acho que é uma mente empreendedora, né? Muitas vezes elas estão diretamente conectadas, é aquela pessoa que olha uma água de coco e uma bicicleta do lado e fala, pô, será que não dá para fazer um bike shop com água de coco? E começa a misturar coisa na cabeça. E eu sou assim, eu acho que eu, o Pedro também, Pedro Matos, meu sócio, a gente é assim, né? Então, é, assim, poxa, e estar em Nova York me possibilita ter mais referências, né? Ou seja, você ser bombardeado por mais coisa. O que, claro, se você tem os fusíveis para conectar essas ideias, acaba sendo útil, né? Você tem ali um campo de colheita muito farto. Mas São Paulo também, viu? São Paulo é uma cidade cheia de referências
Eu gosto de pedalar, cara, bicicleta. E eu acho que a bicicleta ela é o melhor modal para uma mente empreendedora ou para uma mente criativa. Porque eu acho que ela vai na velocidade certa para que você consiga ter velocidade para chegar onde quer, né? É, e ao mesmo tempo essa flexibilidade para parar em qualquer lugar e ver algo novo num curto prazo. Então, pedalei muito em São Paulo e pedalo, só uso bicicleta, né? Eu tenho um carro em Nova York que é mais para fugir do caos de vez em quando com as crianças. Mas a bicicleta ela é uma dica aí para quem quer desenvolver o olhar criativo, é sair por grandes centros urbanos pedalando, porque ela dá essa velocidade para você degustar coisas variadas num tempo muito curto. Uma boa sacada, né, de entender esse ritmo, né, de você estar sempre conectando, então acho que isso é uma qualidade dessa mente criativa, e esse ritmo, que ele não é um ritmo acelerado demais, ele precisa de pausa, né, ele tem um Isso. movimento que acaba estimulando a criação não ocorre assim às pressas muitas vezes, ela tem sacadas interessantes, né, mas ela ocorre de uma maneira onde quando você abre espaço para ela, né, então isso é Perfeito. poderoso. Eu Nossa. também adoro pedalar, gosto sempre que eu vou para Nova York, gosto de pedalar em Nova York, porque é muito propício, é tudo plano, né? Muito fácil. Não, é muito fácil. Em Ah, São Paulo já é um pouco mais complexo. Eu ainda moro no Morumbi, que só tem ladeiras. não. Então, assim, para sair, Aí é você difícil. já desce uma ladeira gigante, mas é divertido. É, Legal. você tá com a Rebu há 8 anos, certo? Isso, E exato. A conta, gente. Aham. conta um pouquinho do que você levou para a Rebu. Quando você foi empreender a Rebu, o que você levou de qualidades do Fernando para lá? Eu acho que é inegável que a pessoa física e a pessoa jurídica se misturam em muitos momentos, né? Isso é sabido, né? Eu acho que essa inquietude, o nome Rebu já traz um pouco disso, né? De quando a gente cria algo, a gente já está a gente quer praticamente esvaziar tudo que foi criado anteriormente para criar algo, fazer um Rebu de novo, né? A gente tem um dos projetos que mais né, nos deu um bom nome e foi a criação da marca Dengo, que é uma marca de chocolate que tá crescendo bastante no Brasil, agora abrindo lojas na França e tal. E muitas vezes clientes chegam para a gente querendo algo parecido com o que já foi criado. A gente fala, não, a gente quer criar outra coisa. É muito, muito legal, a gente tem muito orgulho, amo ter criado a Dengo, desde a estratégia, o nome, a marca, o conceito, a embalagem, tudo é muito um orgulho, mas quando vem um cliente querendo mais do mesmo, a gente fala, ora, então já não é o Rebu, porque o Rebu quer criar outra coisa, né? Então, a gente tem algumas marcas legais no portfólio, né? Dengo, Nude, Bate de Latte, enfim, o Banco Inter, Ambev, agora a gente fez uma nova identidade visual para a Ambev, que, pô, ficou super legal, enfim. Mas todos, cada um tem sua própria história e são como filhos para a gente. Eu acho que isso também tem a ver com empreender, né? Você ter as suas criações, seja você um empreendedor no ramo das food techs ou uma fintech, um produto. O nosso produto é um trabalho criativo. Mas você ter paixão mesmo, ter muito carinho por eles, assim, tratá-los bem. Eu gostei muito do conceito aí de reboot, de você criar, tá sempre criando uma coisa nova, né? De você estar recriando e construindo uma experiência, por exemplo. Você falou da Dengo, sempre que eu vou ali, eu adoro esse chocolate deles, não só pela qualidade do produto, mas pela experiência que você tem ali no ambiente, né? Então, essa criação dessa complexidade, que você brincou, né, com a bicicleta e água de coco, e você cria uma bike shop que tem lá um espaço para você. Ou seja, essa conexão, ela é muito mágica. E eventualmente ocorre coisas super grandiosas, eventualmente você realmente sustenta aquilo que a marca quer. Nós contratamos uma empresa quando a gente estava empreendendo em Nova York, eu e o Gustavo Oliveira, e a gente contratou uma empresa para fazer o brand, para refazer o brand da nossa empresa, para a gente conseguir. E é interessante como as coisas vão se conectando, né? Os seus valores, aquilo que você quer passar, a forma de comunicar, as imagens. É um trabalho fantástico que parece que nos faz sentir em casa. Para mim, essa é a experiência. Quando um branding é bem feito, dá uma sensação de acolhimento muito grande, né? Então, você conseguir criar para trazer essa sensação é algo muito especial, né? Cara, isso é muito legal, porque eu sou filho, como eu
falei aqui no início, né, de psicanalistas e psicólogos, e eu falava para os meus pais na minha época de rebelde adolescente que eu ia trabalhar com algo diferente. E no fim dei uma volta e o branding não deixa de ser uma espécie de psicanálise de CNPJ, né? Então, você em algum momento precisa mesmo ter essa leitura do que aquele empreendedor quer transmitir para o mundo, né? E como que a gente faz com que essa marca reverbere isso de uma maneira, claro, aí, bonita, elegante, né? Enfim, conceitual, aí entra a parte criativa, mas tem muito desse toque. Tem arte, né? Que é um processo que você expressa de uma forma com um pouco de arte, né? Não é só porque o brand por completo, né? O que a forma, as cores, as fontes, a experiência, tem um pouco de arte em tudo isso, né? Muito legal, eu sou apaixonado. Eu acho que uma das coisas que acaba nos ajudando como criativos é esse contato com arte. Eu acho que vale, sim, para qualquer empreendedor. A gente olhar coisas que não são do nosso universo, né? A gente pega referências de projetos e de marcas bem-sucedidas, sempre tem uma mistura de coisas que não são exatamente daquele ambiente, né? Então, ajuda muito ir sempre a museus. A gente hoje no Rebo, a gente trabalha 4 dias por semana. Hoje mesmo eu estava fazendo uma entrevista com um candidato a uma vaga que a gente tem, e a gente falou, mas ele perguntou por que começou essa política dos 4 dias por semana. A gente falou, porque se você é criativo de verdade, você vai usar esse quinto para te inspirar, né? E é verdade, assim, as pessoas que a gente tem no time, elas usam esse quinto dia, essa sexta-feira off, cara, não adianta, vai num café, vai numa livraria, vai numa exposição, vai numa roda de samba, vai em algum lugar receber alguma injeção que pode te ajudar a solucionar um projeto, né? Então, esse quinto dia é o dia que as pessoas trabalham sem perceber. Trabalho de uma forma descontraída, né? A gente tem um programa que chama Mente Criativa e Intuitiva, um programa de formação de líderes e dentro da Upskill, faz parte do programa da Upskill, essa formação de estimular as pessoas a não só performarem, mas fazerem mais com menos. E às vezes você precisa ser criativo. Então, a gente precisa formar. Esse é um dos nossos programas queridinhos, porque ele traz uma leveza. E um dos workshops a gente chama de Abrindo Espaço para a Intuição. A criatividade, a intuição, elas andam junto de certa forma. E quando você se permite abrir esse espaço, como você comentou, né? Um dia que você não trabalha, entre aspas, né? Onde você trabalha outras competências, outras qualidades que às vezes são muito mais relevantes do que você ficar ali fazendo um trabalho que às vezes vai demorar um pouco mais para gerar um resultado. Que legal isso. A intuição é uma palavra que eu adoro, sabia? Eu acho que porque ela tem a falsa sensação de que ela acontece por acaso, mas não é, né? Realmente vem dessa... Você precisa acreditar que uma hora, é uma espécie de campo que você vai jogando as sementes e uma vai dar, sempre dá. Então, né, esse quinto dia ele acaba sendo para isso, para que a gente tenha um respiro, para deixar sair ali do computador e ver o mundo. Afinal de contas, a gente cria marcas para o mundo, né? A marca Dengo, a Nude, ela não vive no computador das pessoas. Então é importante você sair e imaginar ali as pessoas, né, interagindo com essas marcas. Pensar, o racionalizar, ele é algo muito sedutor para o ser humano, né? É um poder, né? Você conseguir pensar, fazer uma conta, acessar uma memória, e você escrever um texto, fazer uma coisa racional ali. É fantástico. Só que a gente acaba viciando em pensar, e os pensamentos, eles gritam na nossa mente o tempo inteiro. A intuição é algo muito mais sutil. A intuição, ela sussurra. E às vezes você nem consegue... Se você não está silenciado, você não percebe esses insights, né? Essa intuição que o nosso inconsciente está captando muita coisa, só que a nossa mente está lá naquele turbilhão e não deixa você ver coisas sutis que estão ali por uma tela por trás, né? E essa tela, ela é mágica, no sentido de que às vezes você não imaginou aquilo, mas os nossos neurônios, eles conectam de uma forma que permitem essa expansão. Você não dominava aquilo, mas você expandiu e percebeu algo que você não tinha percebido antes. Cara, é muito legal você falar isso, William. E, na verdade, a chance disso ser copiado por uma inteligência artificial é muito menor.
porque cada vez mais traduzir um texto, esses trabalhos mais, né, Racionais. racionais, eles estão sendo cada vez bem executados, né? Então eu acho que assim a gente treinar os nossos filhos, nossos alunos, alunas, enfim, a desenvolver esse lado da intuição, da percepção emocional é essencial, essencial. Inclusive no mundo empreendedor, acontece bastante das pessoas chegarem para a gente já com uma referência, né? Já com a espécie da resposta, né? Uma espécie de lâmpada mágica ali, ó. Porque eu vim da Alemanha, e quando vim da Alemanha, vim com essa ideia aqui de não sei o que. Aí a gente fala, mas aí já tem a ideia, essa ideia já existe, agora Tá vamos copiando, pensar vamos pensar em como expandir, né? Vamos dar espaço, e é muito legal ver esse processo acontecer com os empreendedores que a gente trabalha, e depois de um tempão eles falam, cara, engraçado, né? Fazer esse processo com vocês, e eu saí com uma coisa completamente diferente e, sinceramente, muito mais conectada com o que eu realmente queria colocar no mundo do que simplesmente imitar uma referência. Sim. Você falou de IA, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre IA na tua área, tá? Eu gostaria de entender um pouquinho, mas antes da gente entrar na empresa em si, entender o teu negócio, que eu acho que representa você de alguma forma, né? Eu queria saber 2 qualidades que você considera que você tem como empreendedor que fizeram a diferença na Rebu. Poxa, que pergunta legal. Vamos lá, 2 qualidades. Eu gosto de uma frase que a gente tem as qualidades dos nossos defeitos e os defeitos das nossas qualidades, né? Elas estão interconectadas, né? Então, uma das coisas que eu tenho é impulsividade. E isso pode ser encarado como um defeito, mas também é o que faz. Em alguns momentos eu falo, poxa, eu fui impulsivo nessa resposta a determinada Ainda questão, bem, mas né? por outro lado, ainda bem, né? Foi justamente sendo impulsivo que a gente conseguiu, né, fazer com que o nosso estúdio tivesse a relevância que tem, enfim, e os projetos saíssem da maneira como a gente queria. Então, acho que pegar uma palavra que pode ser vista como negativa, que é a impulsividade, e vou trazer para o positivo. Acho que é legal, em alguns momentos, você falar, poxa, eu acho que a gente pode fazer isso aqui, implementar isso aqui num curto prazo. Acho que o mundo pede isso com a velocidade que ele está hoje. Se você ficar esperando 8, 10 meses para colocar uma ideia na rua, com a realidade de hoje, a chance dessa ideia nascer primeiro é muito grande. Então, acho que, de certa forma, a gente gosta, sim, dessa impulsividade que vem, sim, de um trabalho de intuição, né? E a segunda qualidade, acho que, vamos ver, uma segunda qualidade, acho que eu sou amigo dos clientes, acho que eu me torno um amigo. Eu acho que assim, a gente sempre diz que a marca ela tem um lugar, para mim, a cadeira mais importante numa sala de um conselho de uma empresa, numa reunião de direção, a marca. E eu acho que todos se tornam ali amigos, e a gente deixa essa relação cliente-fornecedor de lado para olhar para essa marca e falar o que ela quer, qual o nome que ela quer para ela. Né? Não é o nome que o Fernando criou, que o cliente não gosta, que o outro não gosta, o outro... como que vai ser essa embalagem dela? Como que ela gostaria de se vestir, né? Então a gente acaba rolando uma relação muito, muito, muito próxima, né, com os empreendedores, em que a sinceridade ela está em primeiro plano. Às vezes a gente pode dar um passo para trás, falar, pô, lembra que eu falei que esse seria o caminho, eu repensei, acho que não é legal não, vamos sentar de novo, vamos ter outra ideia. Então acho que essa relação de amizade se constrói. Hoje mesmo a gente estava numa reunião com um grande grupo de bebidas, né, de sucos e brasileiro, mas que já trabalha já exporta para o mundo todo. O Brasil é forte nesse segmento, né, e a gente teve ali uma conversa que, poxa, a gente resolveu uma embalagem inteira, um rebranding, né, um trabalho de marca super legal, numa troca, conversa, mostrando slides e
papéis na mesa e conversando, e isso foi resolvido ali numa sensação de uma troca. Parecia uma conversa numa mesa de restaurante, mas era uma mesa de reunião. Então isso é muito legal. Acho que isso é bom. Gostei dessa palavra que você usou, amigo, e gostei do elemento transparência que você colocou, né? Que tem que ser uma coisa gostosa, de sentar e conversar, leve, porque você está criando algo que tem que ser sustentável, não pode ser uma mentira provisória que você coloca, não, gruda nesse negócio aí, pronto. Não, tem que ser uma Uhum. coisa verdadeira, que senão não vai conectar com ninguém. Não, E você trouxe exemplo de marcas que eu utilizo aí, que elas conectam muito. Né? Elas têm, não é só um produto de legal. qualidade, é tudo, né? Podia ter um produto de Tudo, né? qualidade, mas já tem caso de gente que tem um produto bom, mas que não tem um envolvimento. E tem gente que tem um baita envolvimento, você vai provar o produto é horrível. Né? Cara, isso é muito legal, porque a maneira como eu enxergo marca, né, e não sou eu que criei essa metodologia, essa maneira de enxergar a marca, ela é muito moderna, né, o pensamento moderno de marca é que o produto faz parte da marca, e não, inclusive em empresas a gente sempre recomenda que o departamento de marca ele esteja diretamente ligado ao negócio e não apenas ali como um apêndice no departamento de marketing, né? Porque você está diretamente conectado, você conecta essa história, esse ciclo de uma maneira muito mais sistêmica, complexa e bonita, né? Porque quando você tem uma verdade de negócio que ressoa numa expressão de marca. Isso é muito mais verdadeiro e por isso que eu acho que dentro do mundo da comunicação, o branding sempre vai ser a área que eu mais vou me identificar. Eu te perguntei das suas qualidades, porque às vezes depende do setor, da área que alguém está aprendendo, a gente esquece de algo que tem que ser, é muito importante. E a gente, quando conversa com alguém que já tem um track record, que já tem um sucesso aí em algumas áreas, entender essas habilidades ajuda a gente a ter ideias e até desenvolver coisas que a gente tinha deixado de lado, né? Então, hoje a gente tem milhares de ouvintes, homens e mulheres do mundo, pessoas do mundo inteiro que acompanham a gente, que de alguma forma estão ali aprendendo com outros empreendedores, estão ganhando, aprendendo com os erros também, não só com os acertos, né? E acho que isso é importante. Agora, Fernando, conta um E eu pouquinho sou, da. eu sou ouvinte, tá? Ah, que Sou legal. ouvinte e também acho que assim, publicitário é conhecido por muitas vezes ser, entre aspas, dono da verdade, e eu acho que assim, no Rebu a gente quebra com isso completamente. Assim. Às vezes uma grande ideia parte do cliente. A gente fala, cara, essa ideia é boa. Então a gente quebra um pouco essa parede divisória, né? Isso é legal E porque aprende com os outros. tem muita coisa que não vem da teoria, ela vem da prática. Muita sabedoria acontece ali na prática. Nós, na Upskill, a Upskill é uma plataforma de mentorias para empresas, né, para líderes. E a gente tem um programa validado pela Universidade de Ryerson, em Toronto, no Canadá. A gente atendeu empresas em Nova York, ou seja, a metodologia está muito bem testada. A gente sabe que funciona. Mas muitas vezes ali no dia a dia, a gente pergunta, como que você vai resolver isso? A gente tem uma solução, mas traz um exemplo, baseado nessa história que eu te contei, das experiências que eu comentei com você, como que você resolveria isso agora? E é interessantíssimo como o cliente, lá, o líder que está fazendo a mentoria, muitas vezes, ele tem sacadas geniais, mas só estava precisando de um trilho para guiar ele a chegar naquela sacada. Então você tem razão, as boas ideias às vezes surgem ali da cocriação, né? Isso é muito legal. Isso é muito bonito ver acontecer, quando as pessoas se empolgam. Tanto é que as pessoas perguntam que tipo de cliente que vocês gostam de atender? Eu sempre falo, os apaixonados. Esses são os mais legais, porque eles mandam mensagem de madrugada, no Slack. Claro que nem sempre a gente responde na hora, mas você percebe que existe um envolvimento do cliente com o que ele está colocando no mundo, que é muito profundo. É muito melhor um cliente engajado nesse sentido do que aquele que só quer um retorno financeiro ou só está querendo colocar uma ideia no mundo de um jeito menos apaixonado, né? Então a gente gosta dos apaixonados, que são essas pessoas que têm essa sede, né, de desenvolver algo novo. Que legal, Fernando. Agora, conta um pouquinho para a gente qual o principal produto da Rebu, o que a Rebu faz? Perfeito, nós somos um estúdio de branding e design, né?
Então, quando chega, a gente faz desde uma marca do zero, né, a marca que a pessoa, né, tem um capital próprio ou recebeu algum investimento por uma ideia, ela chega para a gente e fala, eu preciso criar essa marca. E aí a gente pensa numa estratégia de marca, né, como é que essa marca vai se posicionar, como que ela vai ter uma história que é só dela, que seja verdadeira, honesta e ao mesmo tempo cativante, e como vai ser o nome dela, qual vai ser o nome dela, se vai ser um nome brasileiro, global, curto, longo, poético, conceitual, descritivo. A gente cria esse nome, né? Eu adoro criar nomes, me orgulho disso. E depois, como vai ser a cara e as experiências que você vai ter com essa marca. Se é um produto de alimentos, né, um food and beverage, a gente vai lá e cria uma embalagem, uma manifestação disso. Se é uma loja, como é que vai ser essa loja, esse conceito. Se é um restaurante, a gente fez agora Você já teve lá no Rosewood Matarazzo? Os restaurantes? Sim. A gente fez todos aqueles espaços, as marcas dos espaços, né? Então, Rabo de Galo, Blaze, são marcas que fogem do que a gente espera como uma marca, né? De restaurante. Então, eles são todos, assim, às vezes não dá leitura. Então, a gente gosta de quebrar as regras do branding no bom sentido, né? Porque não existe regra. O trabalho criativo, ele ainda bem, ele não tem grandes amarras. Então, o que a gente vende, no fim das contas, é um guia de como essa marca, como deve ser a experiência dessa marca. Seja ele em formato de uma embalagem, mais redes sociais e tudo mais, seja uma marca de uma fintech que vai ter ali uma UX num aplicativo, como deve ser a experiência dessa marca. Isso é um trabalho co-criativo. Como a marca se apresenta ali, né? Isso é importantíssimo, é valiosíssimo. Eu sei que não é algo barato em termos de, porque exige um trabalho, exige competências que você não compra com uma IA simplesmente, né? Você precisa de referências. Ainda não, ainda bem. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que, como a gente estava conversando no início, né, sobre aqueles insights, aquela intuição, tem mais coisas do que você simplesmente colocar elementos racionais, algoritmos que vão te trazer uma resposta. Eu acho que tem muito mais alma aí do que simplesmente uma conta, né, uma soma de alguma coisa assim. E você falou que você mora em Nova York, né? Os brasileiros são conhecidos como serem gênios do marketing no mundo inteiro. Eu tenho um amigo brasileiro que é diretor de uma grande empresa de marketing em Nova York, inclusive. Então, assim, o brasileiro é muito bem visto como marketing, né? Como é que está a atuação de vocês aí? Como é que funciona o trabalho da Rebu nos Estados Unidos? Legal. Não, o Rebu faz exatamente 3 anos que a gente começou a atuar com clientes internacionais, assim, projetos que não são conectados ao Brasil de maneira alguma, né? E a gente está em processo de evolução, muito legal. Assim, a gente começou com uma marca de uma biotech da Califórnia, né? Que é uma empresa super transgressora dentro do seu segmento, né? De microbiomas, chama Persephone. Depois a gente começou a gente foi chamado para criar uma marca de um jet ski que sobe da água, assim, que é muito legal. A gente deu o nome dele, Velo Hyperfoil, e a gente fez aí uma marca que tá indo super bem, já venderam os primeiros protótipos, a empresa está indo super bem. E, cara, fizemos uma escola em Boston, a Escola Francesa de Boston, vamos soltar o case aí em breve. Fizemos um teatro em Atlanta, o Theatrical Outfit, que é um teatro fundado em 1977 em Atlanta. A gente fez o rebranding desse teatro. Foi um projeto super legal. Cara, a atuação e estamos trabalhando em um outro projeto de Rosewood, dessa vez também internacional, já direto com o time de Rosewood de Hong Kong, Estados Unidos. Acho que o Rebu está em ascensão. Claro que o brasileiro tem, sim, baita de um nome quando o assunto é criar. Eu sinto que em alguns momentos as barreiras que existem são em relação ao portfólio, né? Tipo, a gente fala aqui das marcas que a gente criou no Brasil e elas têm um reconhecimento a nível nacional super legal. E aí, lá nos Estados Unidos a guerra é um pouco diferente. Assim, a gente tem que mostrar muito mais o que tem que ser feito, o que a gente já fez e contar essas histórias por inteiro. Agora estou passando o fim de ano no Brasil, assim,
e fechando o ano assim com o sentimento de que esse ano foi muito bom para a gente se estabelecer enquanto é um estúdio realmente internacional. Tá sendo, vou brindar bastante esse fim de ano. Foi um ano de muitas vitórias para a gente. Que legal. Eu acho uma grande conquista, porque é um mercado muito mais competitivo, é um mercado muito mais exigente, e eu acho que é uma forma de validar que vocês realmente têm uma competência muito fora da curva. Eu acho que isso traz credenciais positivas para continuar fazendo sucesso no Brasil, mas eu acho que também marca um pouquinho ali da competência do brasileiro em algumas áreas que às vezes são esquecidas ali. Eu concordo 100%. Acho que o Brasil, eu acho, inclusive conversando com o pessoal de outros, entre aspas, concorrentes, né, parceiros, colegas, né, galera da Tátil, galera da Polar, né, Asa 11, assim, a gente percebe que, poxa, se a gente conseguir construir coletivamente esse imaginário da capacidade do brasileiro, a gente deixa de ser apenas profissionais muito competentes em agências internacionais para nos tornarmos realmente, né, donos da nossa própria competência. E isso é, é algo muito valioso para o Brasil, enquanto branding do Brasil, né, branding da própria ideia do que é a criatividade brasileira. Legal. Eu já participei de 3 processos de branding como cliente, tá? Um no Brasil, um em Nova York e um em Londres, uma empresa da Europa. E é muito interessante a visão de cada um, a forma como cada agência aborda. E eu gosto muito do gingado brasileiro nesse elemento. Eu acho que ele é muito mais solto. E a palavra que você trouxe aí do amigo, aquela pessoa que é transparente, eu acho que isso é muito verdade. Não tem nada a esconder, é uma coisa muito transparente. Isso facilita muito, tá? Uma palavra que eu vejo bastante. Que legal você falar isso, William, porque os clientes internacionais que a gente trabalha, depois que a gente quebra a primeira barreira do ceticismo, que existe, né? Tipo, a pessoa está ali apostando seus milhares de dólares num estúdio brasileiro com um portfólio de marcas que talvez ele não conheça, né? Então, existe sim essa barreira do ceticismo, mas depois que isso é quebrado, a troca, eles normalmente vêm com um feedback próximo ao seu, assim, de que legal, o time de vocês, a gente faz coisa é, na faixa, assim, fala, vou te entregar aqui também essas ilustrações tão legais pra caramba, você vai usar. Aí eles ficam assim, tá bom, mas quanto custa isso? Não tem problema, tá feito, tá na mão, a gente já tem aqui. E isso não é uma prática cultural do americano, ou às vezes uma conversa que extrapola a formalidade dessa relação cliente-fornecedor. Então, isso é muito, muito valioso e os clientes americanos e também os não americanos, mas internacionais, percebem isso e valorizam muito isso. Eu acho que você está com uma oportunidade muito grande aí. Nos 3 processos, o que eu me senti, não foi nem pela língua, né, por ser em português aqui no Brasil, mas pelo formato, pela abordagem, foi muito mais profunda do que os processos que eu fiz nos outros países. O resultado foi bom, foi interessantíssimo o resultado que a empresa aqui de Nova York trouxe para a gente. Foi super criativa a abordagem que a empresa que nos atendeu em Londres, mas é muito diferente a profundidade que acho que o brasileiro consegue trazer. Então, acho que você está no caminho certo, no lugar certo aí. Parabéns. É engraçado, né? Porque o branding, às vezes, eu comparo com aquela ideia de... Você já foi ao shopping e provou uma jaqueta que ela é legal, ela é bonita, mas você só fala assim, mas não é para mim, sabe? Eu entendo, às vezes o vendedor ou a vendedora sempre fala, pô, mas ela é legal pra caramba, ela tem esse bolso que é super moderno, que isso aqui. Você fala, cara, eu acho ela incrível, eu só não me vejo vestindo, né? E eu acho que esse lado da amizade que faz com que a gente perceba e a gente, durante o processo, a gente começa a direcionar a entrega para o que realmente encaixa com a alma daquele grupo de empreendedores. Que legal. E a gente começou falando sobre IA, né? Como é que você vê a IA, né, o tsunami da IA? Eu entrevistei um empreendedor que já está há mais de uma década trabalhando com inteligência artificial. A coisa apareceu agora nos últimos anos, mas tem gente trabalhando já há muitas décadas com isso, né?
Então, como é que você vê a IA, além da parte administrativa, além da parte de criação, como é que você vê ela como um cerne da tua entrega, né? Como se fosse substituir você. Você chega a enxergar isso? Como é que você vê o futuro do teu negócio, da IA com o seu cliente? Eu acho que a inteligência artificial, ela é o meio. E ela é o meio na definição mais literal dessa palavra. Ela é mesmo o meio. O início e o fim ainda é nosso. Ou seja, eu preciso dar o prompt que faça sentido para eu chegar onde ela quer, onde eu quero que ela chegue, onde ela acha que ela deve chegar. E eu também preciso voltar para fazer a curadoria, ou seja, eu vou para o fim. Eu chego lá e falo, bom, então eu preciso de 100 ideias disso. Ela vai dar 100 ideias. Dessas 100 ideias, ela não vai saber selecionar qual é a melhor, né? Então, acho que essa questão mais humana, né, essa inteligência humana, a inteligência natural do ser humano de entender e ter a percepção do que faz sentido para determinado contexto, também é muito nossa e ainda precisa ser feita por uma mente humana, né? Eu ligo com... chegou um momento, esse processos de branding, as pessoas conversam muito sobre o dia que acabarem os nomes. Já está acabando, né? Os nomes já estão acabando, né? Então já existe marcas de todos os nomes, em todos os segmentos. E aí uma pessoa, eu lembro na época, um diretor da própria Interbrand me perguntou, vai chegar um dia que quem cria nome não vai precisar mais trabalhar, porque todos os nomes já vão estar tomados e a gente vai ter que comprar um nome para poder... Aí eu pensei, mas a gente ainda vai ter que trabalhar para escolher qual comprar, né? Porque então, assim, é mais ou menos a mesma lógica com a IA. A IA, a gente trabalha no início para dar uma direção para onde ela vai, e depois, no final, a gente trabalha com curadoria para selecionar daquele batalhão de coisas que ela criou, o que funciona. É como se fosse uma internet. A internet está aí para todo mundo, é o meio. Agora, se você vai conseguir, se a gente soltar o William e Fernando agora para fazer 20 minutos de buscas de determinado segmento, a gente vai voltar daqui 20 minutos com referências completamente distintas. Então, eu acho que é isso que é bonito. No fim, a gente ainda, no mundo criativo, ainda precisamos ter esse trabalho de curadoria e essa alma, um projeto... Agora, lógico que tecnicidades, esses trabalhos realmente eu acho que assim, é preocupante, assim, tradução, ilustrações, fotografia. Acho que todo mundo está precisando pensar em como é que eu coloco a alma no que eu estou criando, porque senão realmente a IA vai substituir. Acho que não vai ter jeito, é inevitável, mas eu acho que ela pode trazer esse nivelamento da inteligência, aumenta a inteligência de todo mundo, de alguma forma, todos os seres humanos que usam a ferramenta. Então, acho que a gente começa a navegar em locais mais altos, em níveis de inteligência, né? A gente vai ter que dar mais espaço para a intuição, ter que dar mais espaço para essa alma, né? Esse elemento sutil que só o ser humano ainda tem por ter consciência de que ele está vivo, né? E parece romântico, né, dizer isso. Que, poxa, que alma é essa que vocês estão, né, delirando sobre, né? Mas, assim, dá para a gente dar exemplos bem práticos. Se você pegasse a marca de chocolate da Bahia, talvez a IA não chegaria no nome Dengo, né? Ou se chegasse, ia estar lá Dengo, Mimo, Quero, Bora, ia ter uma lista de 50 nomes. E aí chega a gente e fala, pô, mas peraí, esse aqui é diferente de todos os outros. Então, ainda existe ainda bem, essa alma de qual nome representa melhor, qual ideia, qual conceito, qual narrativa representa melhor o que aquela marca quer contar para o mundo. E conectando aí esse elemento, uma palavra que você trouxe no início da nossa conversa, né, que você disse que você gosta de trabalhar com clientes apaixonados. Eu não creio que uma IA vai ser capaz de representar essa paixão ainda. Talvez, acho que
a coisa evoluir, a gente pode estar enganado, acho que ela vai chegar. Nós mesmos, nós estamos construindo um mentor virtualizado, ou seja, a gente pega todo o conhecimento de um mentor e joga nela para que ela consiga trabalhar para aquele mentor, dando mentorias com aquele conhecimento. Eu mesmo tenho 6 livros escritos, tenho uma metodologia formatada, ou seja, tem muita informação que eu consigo alimentar a minha IA, e assim que eu acabo uma sessão de mentoria com um executivo, eu vou lá e trago. Pergunto para ela, trago o desafio e ela me traz uma resposta. Na maior parte das vezes, são respostas muito interessantes que até eu não tinha pensado, porque ela consegue conectar tudo. Eu estou com algumas coisas na memória ali, eu consigo usar da minha criatividade, da intuição para trazer uma resposta muito específica. Então, ela me traz uma lista de 10 coisas. E eu talvez tivesse pensado em 2. Então, tem uma utilidade, né? Tem algo interessante para a gente aproveitar nisso, né? Para trabalhar junto. A gente usa exato, trabalhar juntos, assim, co-criar com a inteligência ali, né? A gente utiliza o tempo inteiro. Então, isso é muito legal. Até para prototipar uma ideia, muitas vezes, a gente está com essa ideia aqui. Você gera algo que consiga, né, ser um resumo dessa ideia, dessa narrativa, e ela nos ajuda, não tem como. É muito legal. Plano de ação, entender os pontos frágeis, é fantástico. Acho que ela ajuda em criações que às vezes a gente não queria gastar tanta inteligência para fazer, ela faz esse trabalho mais rápido para a gente. Ótimo, não é sensacional. Fernando, nem de acerto vive empreendedor, né? Então eu queria saber de você, o que você considera um erro que você teve no passado, na tua história, e que você superou isso, e que você pode trazer aqui para que um outro empreendedor, um outro líder, não venha cometer esse erro, né? Que possa aprender sem precisar errar, sem ser atrasado pelo erro, né? Cara, que legal essa pergunta. Eu acho que um dos erros que eu cometi enquanto empreendedor é, em alguns momentos, ter receio de interferir nas coisas, achando que as coisas iriam naturalmente pela direção que eu acredito. Acho que quando a gente é um empreendedor tão conectado com o PF e o PJ se misturam tanto, não tem problema algum você assumir que eu vou interferir sim e direcionar as coisas da maneira como eu quero. Parece algo egocêntrico e vaidoso, mas não é. Não significa que a gente não vá ouvir as diversas ideias, outros empreendedores, outras trajetórias, e é muito importante que a gente ouça, leia, veja pelas experiências dos outros. Mas não ter medo da gente mesmo tomar as decisões que a gente acredita. Então, em alguns momentos, eu deixei o barco ir por si só, achando que ele iria pelo caminho que eu estava acreditando, e às vezes já era tarde demais para eu voltar, né? Então, eu acho que assim, a minha dica seria, o meu erro foi, em alguns momentos, deixar a vida me levar, né? E não é assim, empreender não é assim. Empreender, você que tem que estar ali no timão ali e direcionando o barco, em alguns momentos, tomando cuidado para não ser, né, como se diz, egocêntrico ou um pouco autoritário. Tem que tomar muito cuidado com isso, ouvir a voz de todo mundo que está te dando conselhos em volta, tal, mas no final colocar o barco na direção que você mais acredita e não perder esse timão ali de controle. Então, essa seria o meu erro nas vezes que eu vi o Rebu ir por uma direção que eu não acreditava tanto, e por sorte deu para voltar. Sabe que esse é o erro mais comum do que a gente imagina? Eu já entrevistei outros empreendedores que trouxeram coisas parecidas. No dia a dia, eu mentoro pessoas que falam, olha, eu devia ter me ouvido mais e seguido nessa direção. Eu mesmo, como empreendedor, às vezes eu acabo deixando as coisas levando, porque não dá tempo de atuar em tudo. Então, o empreendedor, ele faz o papel de 10 pessoas, comparado com uma empresa grande, superestruturada, com governanças e processos bem feitos. O empreendedor faz trabalho de 10. Então, falta energia para você tomar tanta decisão, fazer tantos ajustes, e às vezes é simplesmente mais fácil falar assim, não, ó, faz assim, vai dar certo assim também. Você quer acreditar que vai, mas no fundo você sabe que não vai. E você precisava interferir em tudo mesmo. Só que às vezes não dá tempo, né? Então, a questão do tempo é muito central. Para nós foi muito legal essa questão dos 4 dias por semana, voltando
porque a gente também teve, em contrapartida, em relação ao time, uma liberdade para ser bem mais ágil nas tomadas de decisão. Então, assim, não é, culturalmente no Rebu, não é feio você sair de uma reunião se você sente que você está perdendo tempo ali, que os seus, né, não é visto como algo negativo. Ó, gente, tchau, assim, ó, sai, né? Assim, tá todo mundo, a gente confia que as pessoas estão ali trabalhando, né? E elas, de fato, estão, não tem a menor dúvida disso. Mas a gente, então, isso assim, você começa a tomar essa questão da agilidade, ela é central. Você começa a tomar as decisões ali de uma maneira mais ágil, mais rápida, e entender que sim, a gente precisa interferir nesse, não ter vergonha de, pô, mas eu vou interferir em tudo. Não, assim, no momento que a gente está, é legal interferir e deixar as coisas no prumo que a gente acredita. Acho que esse foi o. Agora, por outro lado, assim, acho que um dos grandes acertos foi essa internacionalização. Acho que foi uma baita de uma jogada. A gente consegue representar o Brasil de um jeito super legal e também assim, direcionar o timão para o caminho que a gente acredita que o Brasil merece esse espaço nos grandes centros, né, do mundo. Ia te perguntar agora qual foi o maior acerto, e você já me respondeu e concordo plenamente. Eu acho que isso pode trazer não só uma potência, trazer crescimento para a tua empresa no Brasil, mas também trazer aquele orgulho, né? O brasileiro precisa do orgulho, né? Eu estava assistindo aquele seriado sobre a história do Senna, que saiu recentemente, renovado, lá bonitinho, e é gostoso lembrar do quanto aquilo trouxe de orgulho no momento que o Brasil estava precisando. E eu acho que a gente está precisando de novo, né? Talvez vá sempre precisar disso, de alguma forma. Eu concordo, William, e eu fico feliz de saber que você, né, tem essa trajetória também internacional. Assim, não é. A gente sabe que não é fácil, a gente, né, sabe que vão ter portas se fechando e a gente vai ter que, em alguns momentos, lidar mais com isso, com essas frustrações, do que quando a gente está dentro do nosso próprio território, mas também quando abrirem um pouquinho, a gente já abre de uma vez e consegue entrar com todo esse encantamento que a gente estava falando, né? Entrar de uma maneira inusitada, uma maneira surpreendente, uma maneira criativa. A gente tem um potencial gigante enquanto, né, sei lá, uma indústria, uma nação criativa, né? Você tá aí se eu fosse escrever um livro, você escreveu quantos? 6? 6. 2 estão publicados, 4 estão em revisão ainda. Talvez, pô, eu acho que eu iria gastar minha energia com um livro sobre o brasileiro com uma nação criativa, porque eu acho que isso, a gente tem isso na nossa formação, e tanto para jogar futebol, quanto para compor músicas e também no mercado empreendedor e publicitário. Então isso é muito valioso, a gente não pode abrir mão disso não, e vamos cada vez mais demarcar território. Pronto, já temos uma ideia, já dá para pedir para a IA criar o índice, tá? Eu brinco, mas metade dos meus clientes de mentoria executiva escreveram livros. Porque isso não é só uma ferramenta de marketing, mas é uma forma de você se posicionar ali, marcar, criar um marco, sabe? Não é só sobre autobiografia, mas é sim sobre você multiplicar aquilo. Às vezes a gente é muito egoísta, né? De guardar as nossas competências só para a gente, mas o mundo está aí precisando de tudo. E esses livros, eles representam, no meu ponto de vista, né, uma forma de você colocar aquilo que você fez de bom para o mundo e multiplicar um pouco desse conhecimento, dessa sabedoria para mais pessoas, né? Excelente. E a gente tem ainda uma dominação do americano e do europeu dentro dentro do mundo corporativo, né? E a gente precisa quebrar isso, né? E isso vem muito com a nossa autoconfiança enquanto brasileiros, de conseguir disseminar essa nossa potência. Bacana, Fernando. Foi muito bom o papo. Eu queria saber como é que a gente faz para contratar o serviço da Rebu, como é que funciona? Olha, website rebu.work, o nosso Instagram, @rebu_work. Lá tem as informações, os e-mails, também pode entrar em contato
diretamente com alô@rebu.work, e a gente vai prontamente responder, montar uma proposta e, quem sabe, trabalhar e co-criar uma marca, né? Mas é por aí. Obrigado muito pelo espaço, pela conversa gostosa, né? Uma conversa criativa. Essas conversas fazem a gente pensar e repensar. Então, isso é muito valioso sempre. Você sabe que um dos motivos da gente criar esse podcast é para conversar com iguais, com parceiros que estão numa jornada empreendedora e que têm dores parecidas e que a gente não está sozinho lá, superando um montão de obstáculos. Isso traz um alento, né? Eu tenho pares pelo mundo, eu estou sozinho aqui, mas eu tenho pares pelo mundo que estão criando jornadas parecidas, de impacto, trazendo influência, trazendo melhorias para o mundo, né? Então, e William, juntos. Você sabe que eu sei que você está aqui já no famoso wrap-up, né? Mas uma das coisas que eu acho muito legal sobre isso é, de novo, a sinceridade e a franqueza, porque o mundo corporativo, ele pede, inevitavelmente, que você se mostre sempre forte e sempre um grande vencedor. Isso é uma das maiores farsas que existe, né? A gente tem as nossas frustrações, os momentos que as coisas não deram muito certo, os erros, acertos, né? E eu acho que esse espaço que vocês estão proporcionando, ele é muito válido, porque mostra que todos nós temos as nossas vulnerabilidades, as nossas inseguranças e as nossas solidões. Então, obrigado aí pelo espaço mais uma vez e por né, compartilhar histórias verdadeiras do que é empreender, né? Essa é a intenção, porque às vezes eu acho que é super romântico, né? Tal como, mais ou menos como ter um filho. Tem muita coisa boa, mas tem muito trabalho para fazer, né? Quem tem filho sabe como é que igualzinho ter um filho, igualzinho. E eu brinco com isso em relação à marca, sabia? Que eu falo assim, olha, criar uma marca é uma delícia, assim como fazer um filho. mas o difícil é, depois que ela nasce, você saber que você precisa fazer a embalagem, fazer as redes sociais ali, né, as campanhas todo final de ano, brindes para clientes. Então é realmente um trabalho árduo, cada marca tem as suas dificuldades e as marcas têm esse paralelo realmente com ter um filho, né? Muito, muito legal. Fernando, obrigado novamente pelo papo, foi um prazer bater esse papo contigo. Acho que a gente teve uns insights interessantes sobre criatividade, sobre exportação de talentos, muito divertido, e que a Rebu tenha muito sucesso e a gente venha conversar no futuro ainda. Obrigado pela participação. Obrigado pelo espaço mais uma vez, e foi muito agradável, muito legal, William, e parabéns pelo seu trabalho também, viu? Um abraço, obrigado. Tudo de bom, bom final de ano aí. Igualmente, até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.